sou a Niki Sakamoto, apresentadora, e esse é o programa Charme que está começando agora. No programa de hoje recebemos o escritor, romancista Rafael Boscovic, que vem falar da sua mais nova obra, o Satoshi. Rafael, seja muito bem-vindo ao programa e terminamos 2020 com mais um lançamento, né? Satoshi. Obrigado, Niki, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E sim, Satoshi eu publiquei na semana passada, então acabou de sair do forno. É um livro, assim como é característico meu, é um suspense, né, ou um romance policial. Gostei muito do resultado, sou suspeito para falar, claro, mas comparando com os outros livros, eu acho que esse ficou mais legal ainda. Nossa, porque os outros foram incríveis, né? E esse aqui é um fruto da pandemia, né? Teu filho na pandemia, né, Rafael? Logo que começou a pandemia, que a gente ficou meio trancado em casa, sem muito o que fazer e tal, eu comecei a me dedicar e posso dizer assim que 80% do trabalho foi ali naquele primeiro lockdown que a gente teve, né? Que todo mundo ficou assim, não sabendo o que era a doença e tal. A gente ainda não sabe direito. A gente não sabe, né? Mas lá naquele começo ficou todo mundo muito assustado, né? Então, foi, pelo menos eu consegui fazer alguma coisa produtiva naquele período. Com certeza. Fala um pouquinho sobre o Satoshi. Então, pra quem não sabe, o Satoshi é um personagem. O Satoshi que eu me refiro aí, ele é um personagem do livro, claro, mas ele é baseado num personagem da vida real, que é o Satoshi Nakamoto. O Satoshi Nakamoto é o nome da pessoa, ou enfim, quem quer que seja, que lá em 2008 apareceu num grupo de e-mails de pessoas ligadas à criptografia. Mas ninguém conhece ele na vida real, né? Ele apareceu assim, digamos, o nome dele, né? Ele mandou um e-mail lá pro pessoal falando assim, olha, eu desenvolvi um sistema monetário digital totalmente descentralizado e ele funciona assim, né? E botou o tal do white paper, que é basicamente um artigo, né, que explicava como é que funcionaria essa moeda digital. E aí, nesse grupo de pessoas ligadas à criptografia, eles começaram a discutir e apontar melhorias e tal. E alguns começaram já a minerar, que é como se chama essa atividade aí de tanto quebrar blocos para obter novos bitcoins, quanto validar as transações entre os usuários do sistema, né? E começou a se desenvolver e passar de boca a boca. E depois de um ano, o tal do Satoshi Nakamoto, ele simplesmente desapareceu, parou de mandar mensagens. E aí o pessoal, lógico, sentiu falta e mas onde é que ele tá? Quem conhece ele? E ninguém conhecia ele pessoalmente. Até hoje ninguém nunca tinha visto, nunca viu foto, não falou com ele por vídeo, né? E até hoje ninguém conhece. O Bitcoin, ele prosperou, né? Dentre as criptomoedas, podemos dizer que é o ouro da criptomoeda, é o que mais é conhecido, né? Que todo mundo conhece, várias pessoas têm bitcoins. E nesses aí cerca de 12 anos que ele vem funcionando, ele nunca foi hackeado, ele nunca foi fraudado. Sim. Né? Isso é realmente impressionante. É um sistema seguro. A gente vê que assim, a NASA é invadida, né? Os tribunais são invadidos, né? É muito curioso isso, né? E esse sistema, por ele ser descentralizado, ele é um sistema simples, mas extremamente seguro. Sim. Né? Então, o plano de fundo desse livro é justamente esse mistério, né? Entendi. Desvendar o criador do Bitcoin. Tem outras tramas aí, mas o plano de fundo é o Satoshi Nakamoto, né? Então tem um personagem que é um entusiasta, um especialista em criptomoedas, que é Ulrich Fersen, o nome dele. Ele é um alemão, economista, programador e tal, e foi um dos primeiros aí a se comunicar com Satoshi na época. E tem uma outra personagem que é a Claire Atkins, que é uma agente da CIA. Ela descobre ela vai cumprir ali uma investigação assim despretensiosa num galpão, porque alguém morreu lá e ninguém sabe o que tem lá dentro e tal. Ela descobre lá uma mineradora de bitcoins, totalmente automatizada, sem ninguém dentro, né? E ela começa a desconfiar que essa mineradora de bitcoins é uma ferramenta de um grupo de tráfico de crianças, né? Ou de tráfico de drogas, enfim, ela acha que é um grupo criminoso que está usando isso ali para lavar dinheiro.
E a par disso, na história, os principais governantes mundiais estão justamente defendendo a criação de regulamentação e de restrições ao uso de criptomoedas. Por quê? Porque eles dizem que as criptomoedas são usadas justamente para isso, né? Para pagar criminosos, para financiar terroristas, para sonegar impostos. E então eles querem criar essas restrições. Então esse é o começo da história e daí desenrola toda a trama. Mas tudo isso já é feito sem as criptomoedas, né? Tudo isso, esse debate acontece entre os personagens, né? Porque, claro, as pessoas podem usar dinheiro, podem usar pedras preciosas, né? Como é muito usado pelo alto valor que se tem uma pequena pedra preciosa, né? Então, claro, todo esse debate aí tá dentro da história, né? Super atual, né? É bem atual. E sabe o que é engraçado? Que eu comecei a escrever no começo da pandemia e falei bastante assim sobre a forma como os governos às vezes colocam medo na população para mais facilmente poder controlar a população, né? Manipulação, né? E isso acabou assim aparecendo um pouco durante a pandemia também, né? A gente viu casos bastante, de autoritarismo extremo, como prefeitos fechando as fronteiras da cidade, como se a cidade tivesse fronteira, né? Prefeito então achando que tinha esse direito de botar barreira, deixar as pessoas entrarem ou não entrarem, isso é um absurdo total, né? Espanta até que esses prefeitos não tenham sido responsabilizados por esses autoritarismos. Mas por coincidência eu já tinha escrito algumas coisas assim, parecidas, né? E veio a reforçar isso durante a pandemia. E tem uma cena interessante, que é uma invasão de um tribunal, na verdade de uma agência fiscalizadora e tal, e que aconteceu assim, depois que eu tinha publicado o livro, já aconteceu uma situação muito semelhante aqui no Brasil, que invadiram o STJ, né, e criptografaram todos os dados que estavam lá, os processos e tal. Nossa. Inclusive os backups do tribunal também foram criptografados, só que no caso real os hackers pediram uma recompensa, né, para descriptografar, digamos assim, liberar as informações. E tem uma cena muito semelhante aí, então... Vale a pena. Foi legal, tá ficou muito legal, atual, né? Eu acho que esses crimes virtuais vão ser cada vez mais comuns agora, né? E, Rafael, de onde que vem tanta criatividade assim? Olha... Você tem um pezinho no suspense, o que a gente chama de romance policial, né? Eu gosto bastante. Eu gosto muito quando o leitor... É muita pesquisa também, né? Tem. Às vezes eu passo assim várias horas escrevendo num dia e fico lá 4, 5 horas na frente do computador, né, escrevendo, digamos assim, e não escrevo nada, porque eu tô ali só pesquisando alguma coisa que eu vou falar. Porque você tem que falar com muita propriedade, né? Claro que existe a licença poética, né, mas eu tento não fugir muito da realidade. Então, tem fatos assim impressionantes. Por exemplo, não sei se você sabe, mas hoje cerca de 0,2% de toda a energia consumida no mundo é consumida por mineradoras de Bitcoin. Então você imagina, existem setores assim como siderurgia, né? Setores que consomem uma quantidade brutal de energia e mesmo assim a mineração de Bitcoin, que é uma atividade de processamento de dados, digamos, consome esse tanto de energia. Então eu trago assim, claro, às vezes eu aumento um pouco, tal, mas os fatos são muito semelhantes à realidade. Eu gosto de fazer isso. Ai, tô ansiosa pra leitura. E tem uma coisa que assim, eu lembro de ter ouvido a primeira vez sobre Bitcoin lá em 2014, 2015, numa reportagem de TV. Foi quando ele nasceu? Não, foi antes. O Bitcoin assim nasceu em 2009, digamos, né? Entrou nesse grupo ali em 2008, 2009 meio que surgiu para o grande público, né? Mas pensa, em 2011 ele estava sendo comercializado, digamos assim, por mais ou menos R$40 cada Bitcoin. E faz algumas semanas ele atingiu o valor de R$100 mil. Então, assim, um Bitcoin hoje, R$100 mil. Um Bitcoin vale cerca de R$100 mil, tá? E a primeira vez que eu ouvi, eu pensei assim, nossa, que coisa mais ridícula, né? Como é que um dinheiro que não é palpável, né? O que é isso? É uma figurinha? Né? Isso não tem como valer nada, né? Como alguém pode falsificar de uma forma muito fácil, tal.
porque eu não conhecia o assunto, né? E se eu tivesse, quando eu tomei conhecimento a primeira vez, sei lá, colocado R$1.000 em Bitcoin, eu já seria multimilionário. Mas, infelizmente, não fui a fundo na época, então... E acho que é um sistema ainda muito interessante que, sei lá, 90% das pessoas não fazem ideia de como funciona. Devem ter aquela mesma impressão que eu tinha, né? Que era uma coisa bizarra, brincadeira de criança e tal. Então eu tento no livro, como um dos personagens é um entusiasta, ele dá palestras e tal, eu tento no livro de uma maneira assim, não maçante, né? Não muito técnica. Conseguirem entrar um pouquinho nesse mundo, né? Eu explico os conceitos básicos assim do blockchain, né? Que é a tecnologia por trás do Bitcoin. Que legal, Rafa. Meus parabéns, viu? Eu adorei já os teus primeiros livros, tenho certeza que eu vou amar esse. Mas eu não podia fechar a entrevista sem falar um pouquinho da campanha do Livro Amigo, né? Que o Satoshi também faz parte dessa campanha, que é uma campanha muito legal, que tu é o idealizador, né? Eu queria que... É uma oportunidade para falar de novo dessa campanha que eu acho que vale a pena, né, Rafa? Legal. Os meus livros eu sempre publico vinculado a essa campanha, sempre dou uma parte da renda deles para algum projeto filantrópico ligado ao desenvolvimento de crianças e adolescentes. Os 3 primeiros eram para bolsas de estudos, né? Para crianças que têm bom desempenho no ensino fundamental. Elas cursam o ensino médio numa escola privada, né? Que tende a ter uma melhor qualidade. E esse aí eu tô doando uma parte da renda para Laurinha, né? Que é uma menina que tem AMIA, é uma doença que afeta os músculos e ela precisa de respirador, é uma vida bem difícil, né? Ela sofre bastante e ela precisa de um remédio que está ali entre 9 ou 12 milhões de reais, né? Você imagina quem tem isso, né? Então, várias pessoas têm ajudado, feito campanhas e tal. Então, esse livro está ajudando ela, né? Uma parte dos exemplares impressos, então, vai para ela. E do e-book, 100%, eu fiz uma semana da Laurinha, então 100% do valor está indo para ela também. Então, espero aí poder ajudar. E quando a gente faz esse tipo de campanha, além da parte da renda decorrente da venda dos livros, também mais pessoas tomam conhecimento, né? Algumas pessoas já vieram me falar, como é que eu ajudo diretamente ela, né? Então, isso também é muito gratificante, porque as pessoas tomam conhecimento e ajudam também. Sempre uma boa causa, né? Rafa, onde é que a gente pode encontrar? Aproveitando, por favor, só para quem quiser da Laurinha, saber mais, no Instagram tem o perfil Salve a Laurinha. Salve a Laurinha. Lá tem como fazer doação para ela e tal. Né? E o teu livro, Rafa, onde é que a gente encontra? Eu tô levando hoje lá na Blue Livros, né, que tem aqui na Rua 15 e no Parque Europeu. E no meu perfil também de Instagram, Rafael Boscovic, você vai entrar em contato direto comigo, né? Tem história aqui no centro, às vezes a pessoa, né, é mais fácil para ela passar ali e pegar. É só mandar uma mensagem para mim. Digital também tem? Tem na Amazon. Na Amazon tem o e-book. Tem o e-book. Rafa, parabéns de novo, sou tua fã, né? Obrigada por esse, já vai pra minha listinha de férias. E 2021 tem mais? Porque tu não para, né, menino? Não sei se 2021, mas nos próximos 1 ou 2 anos vai ser mais uma. Né? Então tá, te aguardo aqui de novo então pro próximo. Legal, parabéns, viu? Tô bem curiosa pra ler a história do Satoshi. Eu quero os feedbacks depois. Tá bom. Bom, a gente vai para um breve intervalinho comercial e a gente volta no segundo bloco falando de etiqueta à mesa. Não saia daí.